vai nos ajudar a entender essa parte toda jurídica que os próprios parlamentares estão querendo ter nas mãos com a PEC da blindagem. Eu falei bastante sobre isso ontem aqui, Bus, que as manifestações ontem não foram contra o governo Lula, não foram contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, não teve nada a ver com o poder executivo. Teve só a ver com o poder legislativo e com uma crítica da população brasileira com como os parlamentares têm tentado se colocar a partir da PEC da blindagem e do PL da anistia como entes jurídicos quase, porque são eles que escolhem quem vai ser investigado, né, quem vai ser julgado dentro da PEC da blindagem, e são eles que podem, por exemplo, diminuir a dose das penas de quem foi condenado, quem tem sido condenado por golpe de Estado, da Débora do Batom ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, para conversar com a gente sobre isso, eu vou chamar o professor da pós-graduação e Direito Eleitoral e Criminal na UERJ, que é o Adriano Alves. Adriano, muito bom dia, prazer falar contigo. Essa leitura, né, que a gente vem vendo, inclusive a partir das manifestações de ontem, de que a população está incomodada com os parlamentares se colocarem aí quase como esses entes jurídicos, tá certa? É uma leitura certa diante de tudo que a gente está vendo, vindo do Congresso e vindo das ruas, né, das manifestações? Bem, bom dia, Natália, bom dia a todos que assistem aqui ao Metrópole. A PEC da blindagem, ela é um verdadeiro escárnio contra a sociedade brasileira. É um grande retrocesso, seja no aspecto constitucional, seja no aspecto moral. Os direitos sociais, a Constituição, ela tende sempre a avançar nos direitos da sociedade, na transparência, na probidade, no combate à criminalidade. E, atualmente, nós vemos o Brasil mergulhado na corrupção, na criminalidade. E a PEC da blindagem, ela vem nesse sentido, no sentido de encobrir parte da sociedade, proteger parte da sociedade de eventual investigação, de eventual providências e atuação do Poder Judiciário. E o que abisma nessa PEC é a inclusão de outros agentes, né? Na verdade, não são nem agentes, são os presidentes de partido, além de todos os parlamentares, colocar também os presidentes de partidos ali completamente blindados e protegidos contra qualquer tipo de investigação, qualquer tipo de prisão, sempre serão aprovadas pelo Congresso. E nós sabemos que o Congresso ele não vai autorizar investigações, ele não vai autorizar ou deixar de autorizar baseado em fatos jurídicos, em fatos reais. Mas vai decidir se, porventura, viesse a ser aprovada, decidir por eventual investigação e eventual prisão ali de seus membros, estritamente no conceito político, no conceito de influência política dentro do Congresso. Isso é um verdadeiro retrocesso moral na nossa sociedade. E justamente estas situações que o brasileiro já há mais de uma década não aceita. Ali entre 2012 e 2014, mais ou menos aí, tivemos as manifestações em decorrência de projetos no Congresso que visava algo parecido, impedir investigações do Ministério Público e frear o STF nas investigações e nos processos ali que eventualmente pudessem prejudicar algum dos membros do Congresso. Bus, antes de te passar, só queria reforçar alguns dos pontos que o Adriano trouxe para a gente nessa primeira resposta. Essa questão, por exemplo, do foro privilegiado, que a PEC vai ampliar o foro privilegiado e passar a incluir também os presidentes nacionais de
partidos políticos com a representação lá no Congresso Nacional. E aquela primeira ali, né, que eu comentei, que é a que as pessoas mais entenderam de forma mais rápida, que é a emenda. Ela propõe que os parlamentares não podem ser processados criminalmente sem a autorização da Câmara ou do Senado, ou seja, eles se blindam, por isso que a PEC ganhou esse nome, da PEC da blindagem, porque eles ali mesmo, a gente sabe, né, que mesmo direita e esquerda, eles se ajudam ali e se protegem, né, e aí logo deverá ser decidido pela Casa em até 90 dias a contar do recebimento da ordem emanada pelo Supremo Tribunal Federal, se mantém ou não o processo criminal. A votação acontece de forma secreta, que é um outro ponto que deixa com que a população fique chocada, né? Porque a gente não vai nem saber como os parlamentares estão votando e quem votou a favor ou contra. Agora sim eu passo para você, Bus, para fazer a pergunta ao Adriano. Professor, bom dia. A gente ouviu muito de parlamentares na semana passada a frase de que a gente está colocando essa blindagem, mas vai existir um prazo. Tanto de 90 dias no caso da investigação, quanto quando for em prisão em flagrante em até 24 horas. Mas como o senhor mesmo pontuou, a gente sabe que quando se trata de Congresso Nacional, a autoblindagem funciona muito mais do que os fatos. Então, há sim uma articulação, e eu até comentei isso aqui na sexta-feira, de que parlamentares trabalham para si e, no caso, não vão deixar de analisar, porque serão obrigados, se essa proposta avançar, mas vão trabalhar ali internamente para tentar blindar quando for conivente. A gente teve casos já que isso aconteceu, mesmo quando essa PEC já não existia. De fato, como a sociedade e uma parte da sociedade está enxergando, há sim essa blindagem ampla para parlamentares caso a proposta avance? Sim, sim. Você pontuou bem no que se diz respeito à esquerda, direita, né? Porque, na verdade, bem dito foi aqui, né, pela Natália no começo, que as manifestações de domingo não se trataram, na verdade, de uma manifestação política, vamos dizer, em defesa de um lado, apoio ao outro, né? Por mais que a esquerda compareceu em massa nas manifestações, mas isso tudo é uma manifestação contra esse projeto. Contra, porque nós sabemos que, como eu disse inicialmente, nós vivemos num momento, né, que o Brasil se esperou muito, né, desde 88 e a redemocratização, se esperou muito que a corrupção fosse combatida, a criminalidade, probidade. E, na verdade, a gente não conseguiu fazer isso. O Brasil está mergulhado na criminalidade e essa PEC ela vai proteger não só figuras políticas ali, né? Vai acabar protegendo todo tipo de figura. A gente sabe que o Congresso quase aí 600, né, pessoas, quase 600 parlamentares entre deputados e senadores. A gente sabe que o ano que vem, tendo eleições, pode entrar muita gente, vamos dizer, com outros fins que, na verdade, não sejam nem a Câmara, né, o Senado. É uma porta de abertura para que grandes traficantes, narcotráfico e tudo isso faça parte ali do Congresso de uma forma que se proteja e não tenha condição de que haja investigação, que haja prisão em flagrante. A gente precisa enxergar essa realidade do Brasil, né? O Brasil, infelizmente, tenta avançar, a gente percebe isso, alguns setores da sociedade, né, tenta avançar no combate à criminalidade e à corrupção, mas, na verdade, isso se embolou tudo, tanto a corrupção e a criminalidade no geral, e hoje o crime prospera. Isso nas ruas, nas capitais, no Congresso, a corrupção e a criminalidade vem se tornando de uma forma tão ampla que os próprios parlamentares tentam se blindar contra um crime chamado crime democrático, ali contra a democracia, que o crime, sim, está estampado no Código Penal. E eu acho que é isso. A gente precisa pensar bem nisso, porque
nós estamos vivendo novamente aquilo que nós vivemos ali no período de 2012, 2013, né? A tentativa do Congresso de se blindar completamente e poder fazer o que bem entende. A gente tem muita gente falando, né, sobre o quanto a blindagem já estava prevista na Constituição de 88, mas acho que vale fazer o reforço e perguntar para o especialista, que é o Adriano, especialista, né, em direito eleitoral da UERJ, que está conversando com a gente, o Adriano Alves, que lá em 88 a ideia da blindagem era bem diferente da que a gente está acompanhando agora, né? A gente vinha de uma ditadura militar, né? E as figuras políticas ali tinham uma preocupação muito diferente para serem blindadas. Agora é bem diferente, né, Adriano? Acho que a comparação precisa ser colocada de forma clara para quem está nos acompanhando. Sim, em 88, o espírito da lei naquela época era um pouco diferente. Nós saíamos de um momento, de um grande período, né, de décadas de intervenção militar, de ditadura, onde os direitos políticos foram suspensos por alguns períodos, haviam perseguições militares, né, contra parlamentares. Enfim, o objetivo era outro, completamente outro. E nós precisamos destacar também que a tendência natural da democracia, a tendência natural é aumentar os níveis de transparência, aumentar os níveis de direitos sociais, né? Aumentar o combate à corrupção, à criminalidade. Essa é a tendência natural da democracia, é a tendência natural das leis, né? Sempre buscar, e não é aumentar a pena, criar lei, aumentar, não estou falando em criar penas maiores e aumentar as penas dos crimes que já existem. Estou dizendo que a ideia é que a lisura nas eleições, a ideia é que a probidade administrativa, é que isso tudo leve a um Estado mais transparente, a um Estado mais ético. Esse é o espírito da Constituição. Quando nós voltamos, esse discurso de não, tem que voltar como era 88, na verdade a gente tem que se perguntar por que em 2001, se não me engano, houve a alteração. Por que houve essa alteração? Qual que era o espírito da lei naquele momento de tirar ali algumas prerrogativas, né, uma certa blindagem contra os parlamentares. E agora a gente começa a retroceder nisso tudo. A gente precisa lembrar que nos últimos anos o Brasil está em retrocesso. Se nós pensarmos de uma forma histórica, né, nos últimos 50, 60 anos do Brasil, nós vivemos um certo retrocesso até em relação ao pensamento e ao anseio popular. E aí tem que destacar que todos as diretrizes ali, políticas, as ideologias políticas ali têm responsabilidade nisso. Porque nós vivemos um período muito grande de autoritarismo no Brasil. A gente conseguiu ali em 88 uma Constituição chamada Constituição Democrática, e desde então o Brasil está naquela ansiedade de buscar maior probidade, maior, não falo nem democracia, né? Mas principalmente o combate à criminalidade e o combate à corrupção. O Brasil veio esperando isso. E infelizmente nos últimos anos não foi isso, né, que nós vimos. Nós vimos grandes escândalos aí, né, Petrobras, Mensalão, enfim. A gente viu um monte de coisas ali que foi em outro caminho do que era se esperado. Não que a democracia seja ruim. Não que a democratização no Brasil, a redemocratização, foi em vão. Muito pelo contrário. Mas são passos, são caminhos que continuam e nos obrigam aí a refletir nesse momento e evitar que haja esse retrocesso. Porque se nós tivermos ali
presidentes de partidos, todos os parlamentares precisando eventualmente ter autorização da própria casa para que sejam processados, nós vamos ter mais de 600 pessoas imunes a qualquer ato judicial nesse país. É isso, né? A gente conversou com Adriano Alves, especialista, né, professor da pós-graduação da UERJ em Direito Eleitoral e Criminal, falando da nossa jovem democracia e dos perigos que ela sempre vem passando. Obrigada, viu, Adriano? A gente certamente volta a conversar em breve. Obrigado, tenham um bom dia a todos vocês. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Bom, Gabriel Bus, a gente vai seguir falando